Quando você decide investir no exterior, talvez uma das primeiras dúvidas que surge aí na sua mente é: mas quais ativos escolher? Como adaptar a estratégia para levar parte do meu patrimônio lá para fora? Bom, e o que eu tenho a dizer para você é que essa adaptação é muito simples, porque na verdade os ativos que a gente tem lá fora são bem parecidos com os ativos que a gente já investe aqui no Brasil, apenas com pequenas diferenças, e eu vou falar delas aqui nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo aqui é ajudar você, investidor. Olha só, você que está pensando em investir lá fora, então, né, deve ter se perguntado, mas quais ativos escolher, aonde investir? Bom, vamos primeiro fazer uma análise da forma que a gente investe aqui no Brasil. Então, eu sempre trago para vocês aqui no canal a explicação de que existem dois grandes grupos de investidores. Existem aqueles investidores que eles buscam renda, que são os dividendos, os proventos, né, para que você se aposente vivendo da renda gerada lá pelos ativos que você tem em carteira. E existe aquele outro grande grupo que busca rentabilidade, ou seja, compra por um preço e vende mais caro, compra por um preço e vende mais caro. Está muito preocupado em pegar o ganho de capital e não se preocupa com a geração de renda, com os dividendos. Então essa é a primeira coisa para você entender. Aí quando você decide se a maior parte da sua carteira vai ser em renda ou rentabilidade, você monta ali a composição, né? Então, por exemplo, quem vai buscar renda, renda mensal, renda passiva, você tem a opção de investir em ações que pagam bastante dividendos e também em fundos imobiliários, que a gente fala bastante aqui nesse canal. Agora, se você busca ganho de capital, os fundos imobiliários, por exemplo, já não servem muito, né? Porque aí você precisa comprar barato, vender caro, você precisa escolher ativos, empresas que são mais voláteis para você pegar essa oscilação, compra na baixa, vende na alta e vai fazendo esse movimento aí, tentando acumular. Essa não é a minha especialidade, né? Eu não invisto buscando ganho de capital em nenhum momento, tudo que eu invisto é para buscar renda. Claro que muitas vezes o ganho de capital acontece porque a gente investe em boas empresas, essas empresas acabam se valorizando, né? Acabam tendo resultados maiores e é natural que ela cresça e que a sua cotação também cresça. Então a gente acaba tendo ganho de capital, sim, só que não é esse o foco é acumular ativos que gerem renda passiva. Bom, então como eu invisto para ter renda passiva? Aqui no Brasil eu invisto em ações e fundos imobiliários. A parte de renda fixa, ela entra na estratégia 500 Pratas, na minha carteira, mas como uma questão estratégica, né? Diminuir volatilidade, fazer caixa e tal, não serve para gerar renda, no caso a renda fixa. A renda a gente consegue então com ações e fundos imobiliários. Beleza, aí você decide investir lá fora, assim como eu decidi recentemente. Quais são os ativos que eu vou escolher lá para não precisar alterar a estratégia que eu já sigo aqui? Bom, então basicamente os ativos que eu posso escolher lá fora, que já estão mais ou menos dentro da minha estratégia, são as stocks, que são as empresas lá dos Estados Unidos, que eu posso comparar com as empresas aqui do Brasil, né? Pelo menos no formato, na estruturação dela, não estou falando em qualidade, receita, essas coisas, estou falando na parte de estruturação, na parte contábil. Então eu posso considerar lá, comparar as stocks com as empresas brasileiras. E eu tenho os REITs que eu posso comparar com os fundos imobiliários. Mas veja bem, existem algumas diferenças aí, porque os REITs, apesar de eu comparar ele com os fundos imobiliários, a estrutura deles é mais parecida com uma empresa do que com um fundo imobiliário. No Brasil, por exemplo, os fundos imobiliários não podem fazer dívida e não podem segurar caixa também, né? Porque isso seria característica de uma empresa. Agora, lá nos Estados Unidos, os REITs trabalham sim alavancado. Eles podem lá no mercado tomar dívida para comprar novos imóveis e aí você compra lá, na verdade, ações dos REITs e não cotas como aqui no Brasil. Então esse também é um ponto a observar na hora da análise, porque no Brasil, beleza, a gente vai analisando os fundos imobiliários pela qualidade dos imóveis, pelos inquilinos, pela diversificação e tudo aquilo que a gente sempre conversa aqui. Agora, lá, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o quanto está alavancado o REIT, porque tem fundos imobiliários lá fora, os REITs, que eles estão muito alavancados, inclusive podem se perder na dívida, assim como algumas empresas se perdem aqui no Brasil, por exemplo. Então tem que ficar ligado aí nessa diferença. Então, na verdade, se a gente for avaliar os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, eles são mais parecidos com empresas do que com os nossos fundos. Tanto que aqui na Avenue, aqui, ó, que é a corretora onde eu invisto,
a gente pode ver que eu tenho tudo como ações, né? Eles colocaram aqui na interface visual um grupo de ações e o grupo de ETF, que eu já vou falar um pouquinho deles também. Então, os fundos imobiliários, que são os REITs, eles estão dentro do mesmo quadro aqui. A Evony nem separou porque basicamente eles são como empresas. Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, o STAG, que é um fundo imobiliário industrial, é um REIT, né, industrial, então basicamente ele investe em galpões industriais. Uma coisa interessante é que lá os REITs eles são muito maiores do que os fundos imobiliários. Então, por exemplo, no Brasil, o maior fundo imobiliário que a gente tem é o KNCR, que está com patrimônio lá de 4 bilhões, e os REITs com um valor de 4 bilhões aí são considerados pequenos, né? 4 bilhões em reais, que dá menos de 1 bilhão de dólares, são considerados REITs pequenos. Então, o maior fundo imobiliário que nós temos no Brasil é considerado um REIT pequeno lá nos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, o STAG ele tem quase 500 galpões industriais, tá? Eu tenho outro aqui, ó, que é o WOW, que investe na área de varejo, que também é um REIT e está dentro do quadro de ações. E aí eu tenho as empresas, né? Tem a Coca-Cola, Microsoft, Apple e por aí vai. Então veja que a própria Evony colocou aqui dentro do mesmo quadro, apesar de o REIT ser focado em imóveis, são empresas que administram imóveis. Para você entender, seria mais ou menos como a Multiplan aqui no Brasil, que ela gerencia um shopping. É uma empresa, só que ela é voltada para o setor de imóveis. Agora, é claro que tem umas características, porque quem investe em REIT busca renda, assim como quem investe em fundos imobiliários no Brasil. Então, por exemplo, os REITs, eles distribuem 90% dos seus lucros. Uma empresa não precisa distribuir 90%, né? Uma empresa ela distribui 10%, 20%, 30%, 40%, se não quiser ela não distribui nada, ela mantém todo esse dinheiro em caixa. Por exemplo, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, não distribui dividendos, segura todo esse dividendo em caixa, vai reinvestir no próprio negócio. Então, se você investe numa empresa dessa, você tem que estar focado em ganho de capital apenas e não em geração de renda. Agora, um REIT já não pode fazer isso, apesar de ser uma empresa, né? Tá no estatuto lá que eles precisam distribuir pelo menos 90% aí. Então já é mais voltado para quem busca renda, assim como quem investe em fundos imobiliários aqui no Brasil. Inclusive, tem excelentes empresas americanas que optam por não distribuir dividendos. E um dos motivos é um assunto que a gente tem falado muito aqui no Brasil recentemente, que é a taxação dos dividendos, né? Lá os dividendos são taxados, a gente paga imposto pelos dividendos que recebe lá. Então algumas empresas acabam optando por não distribuir e você tem apenas o ganho de capital. Agora veja bem, eu vou falar de mim agora, né? Aqui no Brasil eu invisto com o maior foco em renda, tá? Agora, lá nos Estados Unidos, a parte do patrimônio que eu estou levando para lá, eu vou buscar renda e proteção de capital. Então veja que eu não preciso que todos os ativos que eu terei em carteira lá fora me gerem renda, me paguem dividendos. Por quê? Porque um dos meus objetivos é proteger parte do meu patrimônio. Então eu estou levando parte do meu patrimônio para o exterior, para uma economia mais forte, para uma moeda mais forte, com o objetivo de proteção. Da mesma forma que a gente segura aqui uma parte em renda fixa com o objetivo de proteger a carteira, uma parte do meu patrimônio eu estou levando lá para fora com o objetivo também de proteger a minha carteira. Então, não vai fazer muita diferença se paga dividendos ou não. O que eu vou buscar lá fora, e eu vou montar uma carteira aqui, vou mostrar para vocês a carteira que eu estou montando, né? Nesse quadro que vai se chamar Investindo Meus Dólares. Daqui a pouco já começo, já faço o primeiro aporte, tá? Eu vou mostrar que nem sempre eu vou estar escolhendo empresas que pagam dividendos, tá? Justamente porque na minha estratégia, um dos objetivos de eu estar levando parte do meu patrimônio lá para fora é para proteção do patrimônio e não necessariamente renda. É claro que eu vou acabar gerando renda lá fora também, porque eu quero investir em REITs que geram renda, também vou escolher algumas empresas que pagam dividendos, enfim. Mas a renda mesmo eu procuro dentro do Brasil. Investimento no exterior, eu estou buscando proteção de capital. Agora, não quer dizer que esse seja o correto, eu estou dizendo que essa é a minha estratégia. Não sei qual é o seu objetivo investindo lá fora. Deixe aí nos comentários também, vamos discutindo, que é sempre interessante ver a opinião de várias pessoas, né? Aqui eu falei dos REITs das stocks, né? Que são basicamente REITs, fundos imobiliários, stock, as ações. E eu tenho os ETF, que são os mesmos ETFs que a gente tem aqui no Brasil.
Porém, gente, o mercado de ETF brasileiro é muito limitado, né? Eu não gosto dos ETFs brasileiros, né? Por exemplo, a gente pega aí o BOVA11, que é talvez o mais conhecido, ele reflete o índice Bovespa. É claro que a gente pode investir também no IVVB11, né? Que reflete o índice S&P 500 lá fora. Mas os ETFs aqui no Brasil, por exemplo, eles não pagam dividendos. Agora, lá fora, os ETFs americanos, primeiro, é um mercado muito mais desenvolvido, então a gente não tem 1, 2 ou 3, a gente tem milhares de ETFs lá nos Estados Unidos. E o que é legal é que os ETFs lá pagam dividendos. Então, eu tenho um perfil de investidor que eu prefiro investir em valor, né? Então eu preciso saber o que é a empresa que eu estou investindo, qual é o patrimônio daquela empresa, qual o potencial de crescimento e eu quero participar desse crescimento, tanto em stocks quanto em REITs. Agora, os ETFs, eles não são uma empresa, né? Eles simplesmente são uma carteira que estão investidas e seguem um índice. Se isso não é problema para você, se você gosta dessa ideia de seguir um índice, ter uma carteira que segue um índice, o ETF serve muito bem. E é legal que eles pagam dividendos, tá? E é claro que lá também você pode escolher ETF do que você quiser. Você pode pegar ETF focado em indústria, ETF focado em tecnologia, ETF até de empresas focada em game, você consegue lá. Tem ETF para tudo. E também você tem ETF que segue índices de stocks das empresas e também tem ETFs que seguem índices de REITs. Então, por exemplo, você pode ter um ETF que é composto lá por centenas de REITs. Imagina o tamanho da diversificação. E aí eu também entrei numa palavra importante, diversificação. Aqui no Brasil, às vezes você tem que ter uma carteira de fundo imobiliário e a gente fala em ter lá 10 fundos imobiliários, 15 fundos imobiliários. Por quê? Porque são menos diversificados, né? Então a gente tem vários fundos imobiliários, por exemplo, no Brasil, monoativo, mono-região, mono-inquilino. Nos Estados Unidos não existe isso, não existe um REIT que seja tão pouco diversificado. Então, por exemplo, eu mostrei aqui para vocês o REIT Stag. Só o Stag, ele tem 500 galpões industrial. Então, em um ativo, você já vai estar diversificando em 500 galpões, 500 inquilinos e, se eu não me engano, são ali 40 estados. Então, olha o tamanho da diversificação somente em um ativo. Logo, fica aqui uma lição de que investir nos Estados Unidos você não precisa montar uma carteira tão diversificada quanto no Brasil. Talvez aqui no Brasil a gente tem lá o que o pessoal costuma ter aí, 20 ações e 10 fundos imobiliários, né? Você consegue uma diversificação ainda maior que isso, considerando a qualidade dos ativos, a diversificação que tem dentro do próprio ativo, talvez tendo lá de 5 a 10 empresas e 3, 4 REITs já está de bom tamanho. E se você tem já uma carteira diversificada no Brasil, nem precisa diversificar tanto assim na parte do investimento que você está levando lá para fora. Então eu realmente acho desnecessário o camarada que ele tem 20 ações no Brasil, 10 fundos imobiliários e quer pegar mais 20 ações americanas e mais 10 fundos REITs lá nos Estados Unidos. E ainda bota lá mais 20 ETF. Cara, isso é desnecessário, isso aí você já está praticamente virando um fundo e vai ter que contratar uma equipe para te ajudar a acompanhar tudo isso aí. Então tomem cuidado para não pulverizar demais e entender até que ponto é inteligente ou não a sua diversificação. Bom, galera, então veja que basicamente não tem muita diferença, né? Para você abrir conta lá é a mesma coisa, tá? Simplesmente eu uso a Avenue, por exemplo, e tenho inclusive um link de desconto para vocês, né? Vou deixar o link aqui na descrição, quem usar o meu link aqui de indicação, vocês ganham 10 corretagens grátis, tá? Então basicamente você só vai vir aqui, abrir conta, cara, da mesma forma que você abriu a conta na sua corretora do Brasil, você vai conseguir abrir conta lá fora, envia o seu dinheiro e começa a investir. Tão simples quanto investir no Brasil. Basicamente a única dificuldade que você pode ter no começo é aprender a analisar aqueles ativos lá. Então, saia um pouco da zona de conforto, aprenda a analisar os ativos lá e nada muda em relação à forma que você já vem investindo, gerenciando o seu patrimônio aqui no Brasil. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se foi útil, deixe seu like, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.